Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Queridos alunos e alunas do curso de Soteriologia, nós vamos dar mais um passo no nosso caminho de formação. Hoje vamos tratar de um tema muito interessante. Vamos tratar do tema do mérito. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nossa Senhora de Guadalupe, rogai por nós. Vamos tratar hoje do tema do mérito. Um tema que nos coloca na fronteira entre a soteriologia, quando o analisamos na perspectiva do Cristo, e também da espiritualidade, porque também nós, enquanto membros do corpo místico de Cristo, podemos ter atos meritórios, podemos participar dos méritos de Cristo. Mas nós estamos num curso de soteriologia, então percorramos o caminho que nos é proposto pela apostila do professor Manfred Hauck, mas vamos enriquecer o conteúdo dessa aula de hoje faço menção logo a 2 livros de espiritualidade muito interessantes. Primeiro, esse aqui, um clássico da espiritualidade, Compêndio de Teologia Ascética e Mística, do Adolphe Tanqueray. Mas nós também queremos citar essa obra da editora Eclésia. Queremos citar também uma outra obra recente em língua portuguesa, de uma editora pequena, ainda pouco conhecida, editora do Centro Dom Bosco. Trata-se da obra de um dominicano chamado Padre Juan González Arintero. A evolução mística é um verdadeiro tratado sobre a vida cristã, a vida mística, a vida na graça. E aqui também se fala do tema do mérito. Então, apresentei essas 2 obras que vão nos ajudar a entender melhor o que seja o mérito. Devemos recordar, antes de tratar do tema do mérito, que foi a paixão de Jesus Cristo que mereceu a justificação para a humanidade. Nós, como cristãos, somos filhos da Páscoa de Cristo. Somos filhos da paixão, da morte e da ressurreição de Cristo. E foi a paixão e a morte de Cristo que nos mereceram a justificação. Por meio delas, Jesus Cristo tomou o nosso lugar, pagou a dívida que nós tínhamos, redimiu a humanidade, expiou os pecados da humanidade. Dito isto, expliquemos o que significa na vida espiritual cristã o mérito. Então eu posso falar do mérito na vida do Cristo e o mérito na vida do cristão, associado a Cristo pelo batismo, pela vida sacramental, pelo corpo místico, que é a igreja. A luta contra os nossos inimigos, e nós podemos pensar aqui nas nossas concupiscências que estão dentro de nós, no mundo, com todas as suas propostas sedutoras e enganadoras,
E podemos pensar também no demônio. As tentações chegam até nós vindas destes três inimigos: o demônio, o mundo e as nossas próprias concupiscências. Nós que somos cristãos. Então, a luta contra os nossos inimigos nos faz progredir na vida espiritual. Quando a gente luta, quando a gente resiste às tentações, quando a gente resiste às concupiscências, faz penitência, realmente reza para evitar cair em tentação. Tudo isso nos ajuda a crescer na vida espiritual, na vida cristã, nos faz progredir. Contudo, progredimos ainda mais pelos atos meritórios que fazemos a cada dia. Então, o tema do mérito é muito importante para a vida espiritual, porque ele nos coloca diante da possibilidade de crescermos na vida espiritual, de evoluirmos, de progredirmos na vida espiritual, de percorrermos com mais fluidez o caminho da santidade, com mais velocidade o caminho da santidade, com mais solidez esse caminho. O termo mérito significa genericamente o direito a uma recompensa. Fulano que tem mérito, ele merece uma recompensa. Tratando-se aqui no caso, evidentemente, de mérito sobrenatural, é claro que esta recompensa também tem a mesma característica, ela é uma recompensa sobrenatural. Isto é, o que é uma recompensa sobrenatural? Quando eu realizo um mérito, quando eu realizo um ato meritório e alcanço o mérito, eu mereço uma recompensa. O que eu vou receber? Eu vou crescer. Crescer na vida cristã significa participar mais ativamente, mais profundamente, mais radicalmente da vida do próprio Deus. No fundo, a recompensa que eu recebo pelo ato meritório que eu faço, aquilo que eu mereço, é participar mais da vida de Deus. E se a gente entende, recorda que a graça é a participação na vida de Deus, então no fundo o ato meritório faz com que eu cresça na graça. Crescer na graça é crescer na participação na vida de Deus, participação à vida de Deus. Mas entendam, no fundo, todo esse caminho de graça me conduz na direção da glória. E os atos meritórios, eles vão me endereçando. Vão me fazendo percorrer o caminho do crescimento na graça, e eles vão também me fazendo merecer. Esse merecimento é sempre uma participação, no nosso caso, nos méritos de Cristo. Uma participação no merecimento que Cristo alcançou para nós. Cristo é que fez com que nós nos tornássemos, pela graça, merecedores do prêmio eterno, da glória de Deus. Então, os nossos atos meritórios, eles vão nos alcançando a possibilidade de crescer na vida espiritual, de participar mais da vida de Deus, de crescer na graça, e evidentemente vão nos endereçando no caminho, no rumo da glória, no caminho da vida eterna. A graça nesta vida, a glória na vida pós-morte, né? Adolphe Tanqueray, nessa obra Compêndio de Teologia Ascética e Mística, ele ensina que o mérito sobrenatural é um direito a uma recompensa sobrenatural. Quando eu realizo um ato meritório sobrenatural,
eu me torno merecedor de um prêmio, de uma recompensa sobrenatural. E esse ato meritório, é claro que ele também é sobrenatural, porque eu faço esse ato como? Faço esse ato movido pela graça de Deus. Ninguém faz nenhum ato bom na vida cristã senão pela graça de Deus. Então é verdade, esse ato meritório eu faço livremente, tem a minha liberdade que joga, mas a minha liberdade ela é fortificada, ela é orientada, ela é, potencializada pela graça de Deus. Pela graça de Deus, pelo amor de Deus. E eu faço esse ato meritório, esse ato bom, movido livremente, movido pela graça de Deus, amparado por essa graça de Deus, orientado por essa graça de Deus, por esse amor divino, na certeza de que ao fazer esses atos meritórios eu vou me tornando em Cristo merecedor, de uma recompensa também eterna, de uma recompensa já que nessa vida vai me fazendo, os atos meritórios vão me fazendo crescer na graça, mas vou me tornando merecedor da glória, da vida eterna, do céu. É o que ele nos ensina aqui nessa edição que eu tenho na página 139, no parágrafo 229, da sua obra. O termo latino, a palavra mérito em português vem do termo latino meritum, que pode ser traduzido como bondade, como serviço, como valor. Ele vem de um vocábulo que é merere, que é seria merecer, adquirir, ganhar. O termo latino meritum, ele não possui um correspondente na língua grega. Para transmitir a mesma ideia na língua grega, é necessário usar expressões que digam mais ou menos em português ser digno de. Fulano fez uma coisa boa, então ele é digno de. Isso seria, fulano fez um ato meritório, ele tem mérito. Mas como não tem o equivalente desse termo em grego, então a gente diz, ele é digno de, e é claro que esse ele é digno de indica a ideia de fundo, a ideia que está em torno dessa expressão grega, ele é digno de, ser digno de, é que uma ação moralmente boa deve ser premiada, deve receber um prêmio. Então ele é digno de receber alguma coisa boa, um prêmio, que ele fez algo bom. Algo bom. Então, na nossa linguagem teológica vinda do latim, a gente diz, ele fez um ato meritório, um ato bom. Um ato meritório é sempre um ato bom, muito bom, sobrenatural. Então tem que ter a graça de Deus que vai movendo esse ato. E por isso a pessoa se torna merecedora. Ela tem mérito. Então ela merece receber, merece em Cristo, merece unida a Cristo, receber o prêmio que Cristo conquistou para ela. O prêmio da graça, do crescimento na graça aqui nessa vida, e o prêmio da glória, a vida eterna. Bem-aventurada. Ok? Na Sagrada Escritura, o mérito de nosso Senhor Jesus Cristo, aqui a gente vai entrar agora mais no âmbito da soteriologia, claro. Então, na Sagrada Escritura, o mérito de nosso Senhor Jesus Cristo aparece implicitamente, ao menos, em todos os textos que tratam da eficácia salvífica da morte de Jesus. Um exemplo muito claro ressoa já no Antigo Testamento o quarto cântico do servo de Deus, do servo
do Senhor. Você pode ler, por exemplo, Isaías 53, aqui nós vamos nos referir a 3 versículos, do versículo 10 ao 12. Então, no quarto cântico do servo do Senhor, que é muito citado esse cântico no Novo Testamento, se indica a redenção de muitos. Muitos serão redimidos como fruto do sacrifício expiatório do servo de Deus. O servo de Deus vai morrer de uma forma santa, ele é um justo, ele é inocente, por muitos. Ou seja, ele vai alcançar, por causa do modo com o qual ele vive, por causa da sua justiça, por causa da sua santidade, digamos assim, a sua morte vai alcançar um prêmio, não só para ele, mas um prêmio para todos. Um prêmio para todos os que vão ser redimidos por ele. Então vejam que quando a gente está falando aqui, na verdade, dos méritos de Cristo, o mérito de Cristo faz com que Cristo alcance para si e para todos os homens um prêmio. Já já a gente vai falar disso. Então, nosso Senhor Jesus Cristo, enquanto Deus que se fez homem, ele vai fazer atos meritórios, atos bons, atos muito bons, atos perfeitos, atos salvíficos. E esses atos de nosso Senhor Jesus Cristo vão torná-lo merecedor, vão lhe dar o mérito. Ele vai ter o mérito, então ele vai ser merecedor de uma recompensa. Uma recompensa em parte para ele mesmo e uma recompensa que vai transbordar para a humanidade, para a igreja e para a humanidade. Lembrem-se do fato que nosso Senhor Jesus Cristo, ele tinha, nós vimos isso na Cristologia, na sua humanidade uma graça, né? A graça, a gente fala da graça de união, a graça que ele tinha por causa da união hipostática. Falamos da graça santificante na alma de Jesus, perfeita, plena. E falamos também da graça capital, que é aquela graça que está na alma de Jesus em vista do corpo de Cristo, da igreja. É aquela graça que vai, no tempo certo, vai ser distribuída por Cristo, através do Espírito, para toda a igreja. É a graça da cabeça que desce para todo o corpo, por meio da ação do Espírito de Deus. Certo? Então vejam que tem a graça que é para ele, a graça santificante da alma dele, e a graça capital, que é a graça para o povo. Da mesma forma, o mérito de Jesus, porque toda a ação meritória Jesus faz, enquanto homem, claro, a sua ação humana, ele age cheio da graça, movido pela graça. Só a graça pode permitir à humanidade fazer atos verdadeiramente bons e sobrenaturais. E como ele tem uma graça para ele e a graça para todo o corpo místico, assim os méritos vão ser méritos para ele, e méritos, ele vai merecer um prêmio, uma recompensa para ele e uma recompensa para toda a igreja e para todo o mundo. Por que eu falo igreja e mundo? Santo Tomás de Aquino, ele nos ensina que todo mundo é chamado a ser igreja. A humanidade toda é igreja em potencial. É chamada a ser. É chamada por Deus a ser igreja. Nem todo mundo realiza isso ao longo da vida. Muita gente morre igreja em potência, não se torna igreja em nenhum momento da sua existência. Mas todos são chamados. Por isso que a gente pode fazer esse discurso entre igreja e mundo. Então, esse quarto cântico do servo de Yahvé,
do servo do Senhor, citado implícita ou explicitamente por diversos textos do Novo Testamento, indica justamente essa redenção de muitos, de uma multidão, por meio do fruto, como fruto do sacrifício de um, o sacrifício desse homem justo, desse homem santo, desse homem amigo de Deus, desse homem servo de Deus. Esse sacrifício de tipo expiatório. Então, repito, você pode ler isso em Isaías 53, de 10 a 12. Os evangelhos confirmam essa ligação direta que existe entre o sangue derramado por Jesus, o agir salvífico de Jesus. Jesus age salvificamente, assumindo as nossas culpas, os nossos pecados, por meio da sua paixão, da sua morte de cruz. E esse sangue derramado de Cristo, esse agir salvífico de Cristo, é o ato meritório. Jesus faz um ato bom, salvar os homens. Então os evangelhos confirmam a ligação direta entre o sangue derramado de Cristo, que é o agir salvífico, que é um ato meritório, e a remissão dos pecados dos homens, que faz parte da recompensa que Cristo obteve. Então Cristo obteve uma recompensa para si e para os homens. Para os homens, o que ele conquistou? Conquistou a remissão dos pecados, a salvação. E tudo isso foi feito no âmbito dos seus sofrimentos, da sua vitória sobre o pecado, sobre a morte, sobre o demônio, como a gente pode ler lá em Mateus 26, 28 ou Lucas 24, 26. Como o valor próprio da paixão de Cristo, ou seja, como o que tornou perfeita a ação salvífica de Cristo, a carta aos Hebreus cita duas atitudes interiores de Cristo que tornam, por assim dizer, perfeita a ação salvífica de Cristo. Cita-se a piedade e, sobretudo, a obediência. Você pode ler isso em Hebreus 5, 7 a 8, Hebreus 10, 7. Então, a carta aos Hebreus cita a piedade com que Cristo vive cada momento da sua paixão e morte, e a obediência. Já o hino cristológico lá da carta aos Filipenses, capítulo 2, né? Como vocês já bem sabem, porque nós já citamos muito este hino ao longo do nosso curso de soteriologia. Este hino cristológico da carta aos Filipenses sublinha a importância da humildade e da obediência também, como sendo os motivos pelos quais o nome de Jesus foi exaltado e colocado sobre todo outro nome, nome diante do qual todo joelho deve se dobrar, no céu, na terra e embaixo da terra, nos infernos. Então, Filipenses 2, versículos 8 e 9, nós lemos ali: humilhou-se a si mesmo, humildade, tornando-se obediente, obediência, até a morte e morte de cruz. Por isso, por causa disso, humilhou-se obediente. Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Então, emergem desse texto fortíssimo, claríssimo, a humildade e a obediência de Cristo. E é interessante a gente fazer um paralelo entre essa humildade e obediência e o pecado original, lá no livro do Gênesis, capítulo 3. Porque justamente no pecado original emergem o orgulho e a desobediência, a soberba e a desobediência.
Ou seja, Cristo, ele é o novo Adão, ele é o remédio para os pecados do homem, para a fraqueza do homem. Ele vai curar a soberba e a desobediência do homem por meio da sua humildade e da sua obediência. Então, a humildade e a desobediência de Cristo se contrapõem claramente à soberba e à desobediência que caracterizaram o primeiro pecado e, no fundo, caracterizam todos os nossos pecados. Segundo Jean Galot, teólogo jesuíta famoso, muito amigo do Papa João Paulo II, escreveu obras maravilhosas sobre o sacramento da ordem, sobre Mariologia, sobre Cristologia. Segundo Jean Galot, a referência à humildade e à obediência de Cristo de Filipenses 2, em Filipenses 2, acabou sendo a base do termo, da ideia teológica de mérito na patrística. Ou seja, os padres encontraram nesse texto a base da ideia de mérito, que Cristo mereceu o quê? Mereceu a salvação de todos os homens, mereceu ter o nome acima de todo outro nome, mereceu toda a glória que lhe é devida, mereceu o lugar que o Pai lhe reservou, por causa do modo com o qual ele viveu a paixão e a cruz, por causa da sua humildade, por causa da sua obediência. Hilário de Poitiers, por exemplo, escreve: por causa do mérito da humildade, do mérito da obediência, mérito da humildade, mérito da obediência, Cristo obteve o quê? A glorificação para si. Então ele foi glorificado. Estamos falando agora um pouquinho do que Cristo recebeu como recompensa para ele. Para os outros, Cristo recebeu como recompensa a salvação dos homens, né? A filiação estendida, né, a todos os homens. A vida eterna oferecida, com as portas abertas para toda a humanidade. Mas ele recebeu para ele o quê? A glorificação do seu corpo, a glorificação da sua humanidade na sua inteireza. Isto é, Cristo obteve a glorificação, isto é, a posse na sua humanidade da glória divina. Essa glória divina que lhe era própria, essa glória divina que era própria da sua natureza divina. Então aquilo que era próprio da natureza divina abraçou, brilhou, glorificou toda a natureza humana de Jesus, inclusive o seu corpo. Então o seu corpo é ressuscitado, o seu corpo ressuscitado sobe ao céu, o seu corpo ressuscitado que subiu ao céu está sentado à direita do Pai. E é adorado e glorificado. Nós adoramos também o corpo de Cristo na Eucaristia. Então vejam, Cristo conquistou o mérito, se tornou merecedor de ter a sua humanidade que colaborou com a obra da redenção, toda glorificada, corpo e alma glorificado, corpo pneumatizado, um corpo espiritual, um corpo espiritualizado, aberto para acolher pelo Espírito Santo todos os homens, todas as mulheres que façam a adesão de fé, que se abram a Cristo e a sua obra salvífica. Fascinante o nosso tema, hein? Nós estamos passando agora para a Idade Média. Em Abelardo e Hugo de São Vítor, esses autores do 12º século, nós encontramos uma posição muito interessante, peculiar, a respeito do mérito de Cristo.
nesse período da Idade Média, vai se começar a discutir de modo mais sistemático se Cristo mereceu, enquanto homem, a nossa salvação. Vai se pensar sistematicamente acerca do mérito de Cristo. Então, em Abelardo e Hugo de São Vítor, encontramos uma posição que defendia que o mérito de Cristo, sempre em relação à sua humanidade, né, o mérito da humanidade de Cristo, não poderia crescer através da sua paixão. Por quê? Porque a sua humildade e a sua obediência já eram perfeitas desde o início, desde a encarnação. Então, vejam, Cristo é perfeitamente humilde, perfeitamente obediente desde a encarnação, ou seja, todas as ações de Jesus são igualmente meritórias, e por isso Jesus merece a nossa salvação desde o início, desde a sua encarnação. Essa tese ela não está errada, porém ela não coloca em relevo a importância soteriológica da paixão de Cristo. Paixão que a gente entende paixão e morte, né? Tomás de Aquino partilhava com estes autores a convicção de que Jesus Cristo mereceu para nós a eterna salvação desde a encarnação. Mas ele acrescenta que desde o início de sua concepção, Cristo nos mereceu a salvação eterna. Mas, de nossa parte, havia alguns impedimentos que não nos deixavam conseguir os efeitos meritórios anteriores, os efeitos dos méritos anteriores. Por isso, para remover esses impedimentos, foi necessário que Cristo sofresse. Então Cristo sofre para vencer o demônio, as concupiscências, o mundo, vencer o pecado. Pedro Lombardo, sempre 12º século, Pedro Lombardo foi discípulo, né, da escola de São Vítor. Falamos de Hugo de São Vítor. Então, talvez Pedro Lombardo tenha sido discípulo de Hugo de São Vítor. Então Pedro Lombardo destaca um duplo mérito de Cristo. Existe para os membros do seu corpo místico, o Salvador mereceu a libertação do pecado e a vinda do reino. Então, para a igreja, o Salvador Jesus Cristo, ele mereceu a libertação do pecado, o perdão dos pecados e a entrada no reino. Ou seja, uma vida sobrenatural, vida de filho de Deus, uma vida bem-aventurada, já aqui nessa terra, e apontando para o céu. Mas ele também obteve para si mesmo a glorificação do corpo. Seu corpo foi glorificado pela ressurreição, subiu ao céu, está sentado diante de Deus Pai, e ao mesmo tempo a impassibilidade da alma. Assim que São Tomás descreve. Estas mesmas ideias se encontram no pensamento, é assim que Pedro Lombardo descreve, né? Estas mesmas ideias se encontram no pensamento de Santo Tomás de Aquino também, que conhecia muito bem a obra de Pedro Lombardo, ensinou a partir dessa obra e comentou essa obra. Então São Tomás vai ensinar que a graça foi dada a Cristo, não só como a uma pessoa particular. Então Jesus Cristo fez uma obra excelente, né, a obra perfeita, a obra da salvação. E essa obra da salvação alcançou para o mundo, como diz Pedro Lombardo, para a igreja, para a humanidade, a libertação do pecado e a vinda do reino, e para ele mesmo a glorificação do corpo e a impassibilidade da alma. Pois Santo Tomás então escreve que a graça foi dada a Cristo não só como a uma pessoa particular,
mas também como chefe, cabeça da igreja. Então o mérito de Cristo alcança um prêmio para ele e para todo o seu corpo místico. E esse prêmio, ele vai ser distribuído, né, vai transbordar da cabeça para os membros do corpo. Vai transbordar para todos os membros do corpo místico de Cristo. Você pode ler sobre isso na Suma Teológica, terceira parte, questão 48, artigo 1, resposta de Tomás. Com relação a si mesmo, Cristo, enquanto homem, mereceu pela sua vida santa e pela sua paixão e morte, como nós já dissemos, a glorificação do seu corpo, a sua ascensão, glorificação do seu corpo, a sua ressurreição. Mas ele mereceu também a sua ascensão, mereceu estar sentado à direita do Pai, mereceu todo o culto que lhe é prestado, toda adoração que lhe é prestada. Você pode ler sobre isso na Suma Teológica, parte 3ª, questão 19, artigo 3, a resposta de Tomás. E também a questão 49, artigo 6. Lembrando que Cristo possuía a graça em sua humanidade, tanto como homem singular, a graça santificante, a graça de união, graça de união, graça santificante, como também enquanto cabeça de toda a igreja. Então, Cristo possui a graça em sua humanidade, tanto como homem singular, a graça da união, a graça santificante, quanto também enquanto cabeça de toda a igreja, a graça capital. Essa igreja são os homens e mulheres que formam um só corpo místico com Cristo. Participam da vida do Cristo, participam da vitória do Cristo, dos méritos do Cristo. Podemos assim compreender que o seu mérito se estende também aos outros homens, aos cristãos, a toda a igreja. Mas também, de certa forma, esses méritos estão orientados a todos os homens. Esse mérito de Jesus está orientado a todos os homens, porque todos os homens são chamados a ser igreja. Então, o mérito de Jesus se estende também aos outros homens na medida que se unem a Ele como membros do seu corpo, como parte da igreja. Na descrição dos méritos de Cristo, se chocam também as posições de escotistas e de tomistas. Escoto, Duns Scoto e de Santo Tomás. Vamos dizer, dos discípulos de Santo Tomás. Duns Scoto quis sublinhar que Deus permanece soberano no aceitar do mérito de Cristo. Por esta razão, ele fala apenas de um método de conveniência, chamado também meritum decongruo. Esta posição teológica de Duns Scoto é rejeitada pelos tomistas. Na opinião dos tomistas, Deus não podia não aceitar a satisfação realizada pela vontade humana de Jesus. Pois o sujeito da obra de satisfação era o próprio Filho de Deus, o Deus homem. Essa posição teológica, que a gente pode resumir com meritum decongruo, era rejeitada pelos tomistas. Deus não podia não aceitar a satisfação realizada pela vontade humana de Jesus. Por que Deus não podia não aceitar? Porque o sujeito da ação do Cristo é sempre o Verbo encarnado. É o sujeito divino. Só há uma pessoa em Cristo e é a pessoa do Verbo que assumiu a nossa humanidade.
Então Deus não podia não aceitar a satisfação realizada pela vontade humana de Jesus, pois o sujeito da obra de satisfação era o próprio Filho de Deus, Deus homem. Por esta razão temos uma justa proporção, segundo os tomistas, entre a ação boa e o prêmio. Jesus Cristo realiza uma ação magnífica, de uma bondade tremenda, que merece um prêmio. Um prêmio para ele e um prêmio para toda a humanidade, para a igreja. E esse prêmio, esse mérito que se alcança dessa forma, última que estou explicando, é o que na teologia medieval, perdão, na teologia espiritual se chama meritum de condigno, de condigno, ou mérito de condignidade. Porque nesse caso tem uma justa proporção entre aquele que, vamos dizer, nos salva e aquele que aceita a salvação, aquele que aceita o sacrifício salvífico. Nós estamos falando, né, você deve ter percebido isso, de meritum de congruo e de meritum de condigno. Ou seja, o mérito de conveniência e o mérito de condignidade. Então, aqui eu quero pegar de novo o livro do Tanqueray, Compêndio de Teologia Ascética e Mística, sempre na página 139, agora no parágrafo 230. O autor explica que há duas espécies de mérito. O mérito propriamente dito, chamado de condigno, pelo qual a recompensa é devida por justiça, porque há certa igualdade ou proporção real entre a obra e a retribuição. Então, existindo essa proporção real entre obra e retribuição, uma certa igualdade, se pode falar desse mérito propriamente dito, o mérito condigno, de condigno, mérito condigno. Mas existe também o mérito de conveniência, ou de congruo. Nesse caso, existe uma desproporção muito grande entre a obra e o prêmio. O prêmio é muito grande, a obra é pequena. Então existe uma desproporção nesse caso muito grande entre a obra e o prêmio, o ato meritório e a recompensa. Ou seja, o prêmio é muito maior do que o ato. Neste caso, a recompensa não se fundamenta na estrita justiça, mas se baseia na misericórdia, na conveniência, no projeto de Deus, que faz com que seja conveniente que algo seja do jeito que é. Um exemplo que a gente pode dar para entender melhor: um soldado que se comporta valentemente no campo de batalha, por justiça estrita, ele tem direito apenas ao soldo de guerra, ao salário de militar, ao salário que lhe foi prometido por causa da guerra. Ele tem direito apenas ao soldo de guerra. Porém,
Quando a gente pensa pelo lado do mérito de conveniência, a gente pode dizer que esse soldado poderá receber uma citação na ordem do dia, ou uma condecoração, ou uma promoção. Se você quiser aprofundar o tema do mérito, você pode pegar na Suma Teológica a primeira parte, a primeira seção da segunda parte da Suma Teológica, e você pode ler na questão 114, que tem justamente como título o mérito. O artigo 1, por exemplo, é: o homem pode merecer algo de Deus? E aí vai se explicar, São Tomás vai explicar exatamente o que é o mérito. Então é importante que a gente entenda, né, que esse mérito propriamente dito, o mérito condigno, ele exige uma espécie de proporção, uma igualdade entre a obra e a retribuição. Mas imaginem que entre o homem e Deus tem uma diferença tão grande, entre o que o homem é capaz de fazer e o que Deus quer dar para o homem tem uma diferença tão grande, que a gente deve reconhecer que, no fundo, o homem não pode obter, quando eu falo homem, nós, eu e você, deixe Jesus de lado, daqui a pouco a gente volta a falar dele, não podemos obter esse mérito condigno, mas a gente pode obter o mérito de conveniência, quando existe essa desproporção entre a obra e justamente o prêmio. Porque o prêmio é muito grande, a felicidade é eterna. O que nós fazemos para merecer isso? Muito pouco. Quem fez a grande obra para a nossa redenção foi Jesus Cristo. E tudo que fazemos é movido pela graça, é pela caridade. Então, a nossa parte é muito pequenina diante do imenso, infinito prêmio que Deus tem para nós. Então, no fundo, a nossa vida cristã, ela se move na prática dentro dessa esfera do mérito, mas do mérito de congruo, do mérito de conveniência, onde a gente pode fazer pequenos atos bons movidos pela graça de Deus, que são atos que recebem a sua forma da caridade, mas que nos fazem merecer um prêmio imenso, desproporcional com aquilo que fizemos. E aqui a gente pode citar, por exemplo, a vida de santos, né? Vamos pensar aqui em Santa Mônica e Santo Agostinho, ou própria Santa Rita de Cássia e o seu esposo, né? Santa Mônica e Santa Rita rezaram durante muitos anos para obter a conversão do seu Mônica, do seu filho Agostinho, Rita, do seu esposo. Mas tudo o que elas fizeram é muito pequenino diante da graça da conversão e da salvação, da vida santa, do céu, para o filho Agostinho e para o esposo de Rita. Então, a gente pode dizer que alguém pode merecer a conversão de outra pessoa com mérito de congruo, mérito de conveniência, cujo prêmio é muito maior do que o próprio merecimento, claro. Mas essa conveniência é porque é conforme também o projeto de Deus. É porque, segundo o projeto de Deus, a gente deve fazer pequenas obras sob o efeito da graça, que vão sendo maiores na medida, mais valiosas na medida que a gente vive com mais amor, e obter grandes coisas. Faz parte do projeto divino. Então é conveniente. Deus quis assim.
Então, são méritos, né, de congruo, ou, como também nós chamamos, mérito de conveniência, certo? Então você pode aprofundar isso lendo Santo Tomás, por exemplo, questão 114 da primeira sessão da segunda parte da Suma Teológica. Olha aí tudo que você tem que ler sobre o mérito. Não é só uma questão, viu? Dá para ler sim. Não seja preguiçoso, que preguiça e teologia não combinam. Então veja, naquele exemplo do soldado que a gente deu, o que ele fez, ele fez a obrigação dele, ele foi valente no campo de batalha. Então ele adquiriu o mérito de, lutando, de receber o salário dele. Ele agiu segundo os deveres que ele tinha, segundo o que era esperado. Mas ele pode receber também algo ainda maior, mais belo. Enquanto o salário seria o método, vamos dizer assim, num certo olhar seria a recompensa devida, dentro daquela proporção de igualdade, a condecoração, a promoção, um prêmio em dinheiro, a citação na ordem do dia, seria algo maior do que aquilo que ele merecia. Aí já entraria no âmbito do mérito de conveniência, certo? Então, no fundo, a nossa vida cristã ela se move na esfera do mérito de conveniência. Agora, quando a gente fala de Cristo, é que vem a pergunta: Cristo enquanto homem, podemos falar de um mérito de conveniência ou mérito condigno? É isso que nós queremos tentar responder. Então, voltando para a cristologia, é correto a gente diferenciar a satisfação de Jesus enquanto homem e a aceitação da mesma por parte de Deus. Lembremos-nos que em Jesus Cristo nós temos duas naturezas, divina e humana, cristologia, mas uma pessoa só, divina. Então todos os atos de Cristo, no fundo, têm como sujeito Deus, o Verbo de Deus. Mesmo os atos humanos têm como sujeito o Verbo de Deus. Então, se a gente pensar do ponto de vista do Verbo de Deus e do Pai, a quem a obra da salvação, vamos dizer, a quem o sacrifício da vida de Cristo se dirige, nós temos uma igualdade, o Verbo e o Pai. Estamos no mesmo patamar ontológico, né? E aí, justamente se eu pensar a partir disso, eu vou dizer que tem um mérito condigno. Mas se eu pensar a partir da humanidade de Jesus, da participação dessa humanidade de Jesus na ação, na obra da salvação, eu poderia hipotizar, por causa da diferença entre a natureza humana e Deus, por causa dessa desproporção, se poderia pensar na hipótese de um mérito de conveniência. Então, é correto diferenciarmos a satisfação de Jesus enquanto homem e a aceitação da mesma por parte de Deus. Mas esta aceitação não podia conferir nada à obra de Cristo que Cristo já não possuísse. Porque Cristo já era Deus, essa obra já era perfeita, porque Ele é Deus. A glorificação de Jesus Cristo, a glorificação da sua humanidade, a sua ressurreição, a ascensão, subida ao céu e
o seu sentar à direita do Pai. Essa glorificação de Jesus Cristo, da sua humanidade, manifesta o valor, torna visível o valor da paixão, da morte de Jesus Cristo, mas o valor que essa paixão, essa morte já possuíam. Então o Pai, quando aceita isso, ele não pega isso e eleva, como ele faz com a gente, quando você oferece um pequeno sacrifício pela conversão do teu irmão. Teu pequeno sacrifício é muito pequenino. Então Deus, quando recebe esse teu sacrifício, ele eleva e o torna maior do que o que ele realmente é. Ou seja, ele dá um prêmio para esse teu sacrifício, para esse teu ato meritório, que é um prêmio muito maior do que aquilo que realmente você fez, do que realmente você merece. E aí a gente está na esfera do mérito de conveniência aqui. Mas no caso de Cristo, o ato dele, o sacrifício dele é perfeito já, porque o sujeito é divino. Então o Pai não eleva isso. Ele já é tudo o que é o sacrifício de Jesus. Então a gente deve falar, nesse caso, do sacrifício de Jesus de mérito de condignidade. Certo? Importante é destacarmos que todo mérito humano, e aqui eu estou querendo me referir agora mais a nossa vida espiritual, mas também o de Jesus Cristo, todo mérito humano recebe o seu prêmio somente porque ele é sustentado pela graça. Então o mérito humano do próprio Cristo, Jesus, foi perfeito, foi perfeitamente segundo a vontade de Deus, porque ele foi sustentado pela graça que estava na humanidade de Cristo. Certo? E da mesma forma os nossos gestos também. Nossos gestos, nossos atos, eles se tornam meritórios, eles são bons na medida que eles estão sustentados pela graça. Quanto mais graça, mais meritório vai ser o ato. Quanto mais graça, mais meritório vai ser o ato. E mais o ato vai me fazer participar da graça. Então, quanto mais graça, mais meritório, mais graça. E a gente vai vivendo, assim é o caminho da santidade. Uma espécie de círculo virtuoso, ou a gente pode usar até aquela imagem que usamos na introdução à teologia, uma espécie de espiral ascendente. Graça, mérito, ato meritório. Ato meritório, graça. Graça, ato meritório. Ato meritório, graça. E assim a gente vai vivendo esse círculo virtuoso que vai nos elevando. Quanto mais graça, mais o ato é meritório. Quanto mais o ato é meritório, mais nós merecemos participar em Cristo Jesus da graça de Deus. E quanto mais graça, mais os nossos atos vão ser meritórios. E assim por diante. Né? O Padre Juan González Arintero, nós já falamos dessa obra para vocês, a obra Evolução Mística. Ele escreve na página 336 assim: para que um ato seja meritório, é preciso que seja informado, né? Receba a sua forma pela graça e pela caridade. Quanto mais graça, quanto mais caridade, mais meritório. Quanto mais meritório, mais caridade, mais graça. Então, para que o ato seja meritório, é preciso que seja informado pela graça e pela caridade, né, que recebe a sua forma, né, de dentro. Aquela lhe dá a vida e o faz ser vital, o que é próprio dos filhos de Deus. Aquela, a graça. A graça nos dá a vida e nos faz o que é vital, né? O que é próprio dos filhos de Deus. Essa, a caridade,
ordena, expressa diretamente. Então, a graça nos dá a vida de Deus, nos faz estar nessa comunhão com Deus para a gente poder fazer os atos bons. E a caridade dá a direção. A direção é sempre sair de nós mesmos para amarmos a Deus, amarmos o próximo. Eis a direção dos atos bons. É a direção da caridade. Então, a graça nos faz participar da vida divina, a caridade nos mostra a direção, e a direção é esse amor a Deus, amor ao próximo. No fundo, a direção é Deus e em Deus a comunhão com o próximo. Então todo ato bom tem que estar dirigido, tem que estar na direção de Deus. É feito em comunhão com Deus e na direção de Deus. Vale a pena ler Padre Arinteiro. Conheçam Padre Arinteiro, leiam Padre Arinteiro, grande dominicano. Merece ser mais conhecido aqui no nosso Brasil. Padre Arinteiro continua dizendo: a graça e a caridade são as duas principais fontes do mérito. Quanto mais graça e caridade, mais mérito. Aí você pensa, Jesus Cristo, graça perfeita, plena, caridade perfeita e plena, o mérito humano perfeito, pleno. Então, a graça e a caridade são as duas principais fontes do mérito. Depois ele continua dizendo: cada ato meritório produz no homem um aumento da graça. Por outro lado, quanto mais graça nos nossos atos, mais eles se tornam meritórios. É aquilo que eu estava dizendo para vocês, aquele círculo virtuoso. Graça, mérito, ou ato meritório, graça. Então, um círculo virtuoso. Você pode fazer isso no seu caderno. Você pode escrever assim, de um lado graça, do outro lado ato meritório. Você pode fazer uma seta circular da graça para o ato meritório e faz embaixo também uma outra seta circular do ato meritório para a graça, para dar essa ideia de um círculo, um círculo virtuoso. E esse é o caminho do progresso espiritual, da santificação. Vai nos elevando, uma espiral ascendente. Os tomistas ensinam, um mérito infinito em Cristo. Tomás afirma que o mérito de Cristo não era infinito segundo a intensidade do ato. Atenção, mérito é humanidade do Cristo, claro, mas vamos lá por partes. Então ele diz, o mérito de Jesus Cristo não era infinito no sentido da intensidade do ato. Porque Jesus Cristo, na sua humanidade, ele tem uma humanidade criatural. A sua humanidade ela não é infinita. Então ela não pode realizar, enquanto criatura, enquanto realidade criatural, nada infinito. Então nenhum ato, enquanto humano, pode ser infinito. Porque o amor que Cristo tem enquanto homem e o conhecimento que ele tem enquanto homem são finitos. Não fique chocado com isso, são finitos. Porém,
Lembrem-se que o sujeito que está agindo, o sujeito da humanidade de Cristo é o Verbo encarnado. E apesar da humanidade não poder realizar nada de infinito enquanto intensidade, o sujeito, o Verbo encarnado, que é Deus, que é infinito, ele tem uma dignidade infinita, a sua pessoa divina tem uma dignidade infinita, e por isso o ato humano de Jesus Cristo, apesar de não ter uma intensidade humana infinita, ele tem uma dignidade por causa da pessoa do Verbo, da pessoa divina, uma dignidade infinita. E é por isso que o mérito de Jesus Cristo, enquanto homem, é infinito por causa do sujeito divino que age através da natureza divina, da natureza humana, que tem a dignidade infinita. E por isso o mérito de Jesus é infinito, segundo Santo Tomás de Aquino. Você pode ler sobre isso nas questões disputadas sobre a verdade, o De Veritate, questão 29, artigo 3, ad 4. E também na terceira parte da Suma Teológica, questão 19, artigos 3 e 4. Buscando a conclusão da nossa aula, podemos dizer que a vontade livre está na base da noção do mérito. Então, na base de um ato meritório, nós temos primeiro, tem que ser um ato livre. Livre-arbítrio. Mas para ser um ato meritório, além da liberdade do livre-arbítrio, tem que ter o ato, tem que ter a bondade da ação. Tem que ser uma ação boa mesmo, com essa qualidade. Mas para ser um ato meritório, além da livre-arbítrio, de ser uma ação boa, tem que ter a graça, como a gente já disse. O ar inteiro fala da graça e da caridade. A graça que me faz estar em comunhão com Deus, agir em comunhão com Deus, viver e agir em comunhão com Deus, e a caridade que orienta na direção do fim último, que é Deus. Então essas três coisas precisam existir na base de um ato meritório. Livre-arbítrio, um ato bom, né? Um ato que tenha bondade, né? Um ato realmente bom, e a caridade, a graça e a caridade. É necessário ainda acrescentar que a morte é o termo final da possibilidade de obtenção de méritos. Isso é importante, escatologia. Nós só podemos alcançar méritos, nós só podemos realizar atos meritórios e nos tornar merecedores até a morte. Depois da morte nós não podemos mais alcançar méritos. Então uma alma que está no purgatório não pode fazer mais nada para ir para o céu. Ela está numa atitude passiva. Ela precisa de pessoas que rezem por ela. Mas a gente aqui na Terra pode obter méritos. Fazer atos meritórios e obter assim mérito para nós e para outras pessoas, como Santa Mônica, como Santa Rita, como a igreja que reza pelas almas do purgatório. Então, com a morte, a gente não pode obter mais méritos. Devemos o mérito à vida terrena de Jesus, que se conclui com a sua morte sobre a cruz. No fundo, todo mérito cristão é uma participação nos méritos de Jesus. É o mérito de Jesus que eleva
os nossos pobres atos meritórios e dão a Ele, né, a possibilidade de receber um prêmio que é muito maior do que aquilo que realmente a gente faz como ato meritório. Sempre lembrando a ideia de mérito de conveniência. Mas os nossos méritos são uma participação nos méritos de Cristo. Todas as graças provêm da Páscoa de Cristo para nós. Provém de Cristo, cabeça, que morreu numa cruz e ressuscitou. E é pela Páscoa que ele, pneumatizado, nos recebe como membros do seu corpo místico. E derrama na vida dos membros do seu corpo místico, a sua graça capital. Então esse Deus que se fez homem faz com que os homens percorram o caminho da divinização. Todas as graças provêm da vida do Cristo, são crísticas. Isso é muito importante a gente sempre recordar. Né? Agora eu quero terminar nossa aula propondo para vocês um pequeno esquema, tá bom? Tomara que ajude vocês. Pronto. Agora eu coloquei no quadro esse esquema. Veja que à sua esquerda você tem o mérito de Jesus Cristo, que Jesus Cristo realizou por nós, a obra salvífica. Esse mérito de Jesus Cristo conquista para a humanidade a possibilidade de viver uma vida divina, a possibilidade de percorrer um caminho da graça na direção da glória. O mérito de Jesus Cristo conquista para nós a graça nesta vida. E essa graça, ela que sustenta o nosso ato humano. Ela que sustenta o nosso ato humano bom, o ato meritório. Essa graça que é necessária para que o nosso ato possa ser meritório. E na medida que o homem realiza atos meritórios, ele cresce na graça. Ele participa dos méritos de Cristo. Ele cresce na graça. E aí ele vai vivendo pelos méritos de Cristo. Ele vai recebendo, vai crescendo na graça. Essa graça vai sustentando cada vez mais os atos humanos, vai tornando os nossos atos cada vez mais meritórios. E esses atos meritórios vão nos fazendo participar ainda mais dos méritos de Cristo. Nós vamos vivendo esse itinerário de santificação. Espero que tenha ajudado esse esquema que eu coloquei nesse quadro branco para concluir com ele a nossa aula. Que Deus nos abençoe a todos e nos ajude a viver uma vida em Jesus Cristo cheia de méritos. Que nós possamos, para a honra e glória de Deus, para o bem dos homens e a nossa própria santificação, realizar muitos e muitos atos meritórios nessa vida. Que Nossa Senhora nos alcance a bênção de Deus. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Nossa Senhora de Nazaré, rogai por nós.